Amigos, bom dia, senhoras e senhores. O que fazer com os militares comunistas? Sim, nós sabemos que existem militares comunistas ou os comunistas infiltrados nas Forças Armadas há mais de 102 anos, 103 anos. Sempre existiram comunistas nas Forças Armadas, em todas as Forças Armadas do mundo. Lá na Venezuela predominou tanto que implantaram o regime socialista comunista lá, né, senhores? E em outros países também, que no Brasil é de se espantar como é que o nosso exército, nossas forças armadas deixaram dilapidar com o Brasil esses políticos, essas autoridades, né? Seja do PSDB, do PT, do PMDB, de vários partidos políticos, todos praticamente, né? Direita conservador real não existe no Brasil. Não existe. Agora, vamos voltar àquele assunto lá. Do que fazer com os militares que já estão no poder aqui no Brasil? Tem até generais comunistas. Generais comunistas. Eles têm muito poder. O general é que manda, né? E o general 4 estrelas é o que manda nos outros generais, inclusive. Esses generais, como o comunismo entrou na cabeça desses militares? Porque o comunismo é uma ideologia, uma filosofia doentia, né? Que não deu certo e jamais dará em qualquer país. Não dá certo. Porque é uma ideologia errada. Tem psicólogos, psicanalistas americanos, né, que dizem que quem é comunista sofre de algum problema psicológico, além de ser psicopata, tem algum problema psiquiátrico. O Partido Comunista do Brasil foi criado em 1922 em Niterói. Quer dizer, essa ideia muito antes já rondava o Brasil do comunismo, e não só no Brasil, como no mundo inteiro. No mundo inteiro, lá na Rússia, na China, nos países todos da Europa, nos países da Inglaterra, lá do Reino Unido, nos Estados Unidos. Estados Unidos, de 1920 e 1930, houve uma luta grande contra os comunistas. Só numa semana se prenderam 5.000 comunistas nos Estados Unidos. Os comunistas nos Estados Unidos matavam até americanos para implantarem o comunismo radical lá. Durou 10 anos a luta contra o comunismo nos Estados Unidos. Isso a maioria dos senhores não sabem e não é ensinado nas histórias. Quase ninguém sabe que nos Estados Unidos teve luta comunista lá, de 1920 a 1930. Agora, voltando àquela minha questão do início lá, o que fazer com os nossos militares comunistas? Eles já estão no poder, grande maioria deles estão no poder. Generais 4 estrelas comunistas. Na Revolução de 64, aqui no Brasil, até 85, durou só 21 anos, tá, meus amigos jovens, os estudantes aí que talvez vejam esse vídeo meu. Os militares é que governaram o Brasil. Em 64 também estava implantado o comunismo aqui no Brasil. Aí um militar, Mourão, de 2 estrelas só, saiu com seu pequeno exército lá de Juiz de Fora, uma pequena cidade de Minas Gerais, em direção ao Rio, e entregou lá e começou a intervenção militar pelo exército. E na época foram presos 1.500 militares comunistas. 1900
90 e poucos, um general me mandou a lista dessas pessoas aí que foram presas. E tinham almirantes, tinham brigadeiros, tinham generais 4 estrelas, tinham soldados. Praticamente 1.500 foram presos por por serem comunistas e por apoiar o regime comunista. E também por serem ladrões. Estavam roubando dentro das Forças Armadas. Que não é muito de se estranhar no nosso Brasil, porque no Brasil todo mundo quer tirar um pequeno proveito de alguma coisa, né? Existe esse defeito no nosso caráter da população brasileira. Todo mundo, um funcionário teu, é assim. No Brasil, infelizmente, o nosso caráter é esse. Não nos esqueçamos que o Brasil é o 4º país mais atrasado do planeta Terra. O Brasil é o 4º. Só tem 3 países mais atrasados que o Brasil no índice de desenvolvimento humano. Então, o Brasil foi criado, foi elaborado, ele foi administrado, ele foi politizado para ser assim. O povo brasileiro não sabe, nem médico, nem general talvez saiba, e nem engenheiro, nem advogado, que quando se fala assim de Brasília, o Palácio do Governo é nosso, foi feito com nossos impostos. Quando se fala de transporte público, é nosso, é feito com nosso imposto, nosso dinheiro, trabalhado. Eu tenho 72 anos e não paro de trabalhar. Não posso parar de trabalhar. Porque não tenho uma aposentadoria de 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil. Me admira muitos juízes que já ganham 100 mil por mês, já com 70 e poucos anos, continuando a trabalhar. Para quê? Se já ganha 100 mil por mês? Eu sei a resposta. É porque recebe benefícios por fora, para daí ganhar 500 mil por mês. Mas você já está velho, cara, com 70 e poucos anos, ainda continua trabalhando, só podendo ter se aposentado. E esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Fiscais das receitas estaduais, já com tempo de aposentadoria, continuam lá, indo nas lojas e fazendo a fiscalização lá, da Secretaria dos Estados, já ganham muito bem, poderiam se aposentar com 30 mil, e continuam lá trabalhando de fiscal, porque ganham benefícios por fora. Então esse é o Brasil. Agora vamos voltar a falar o que fazer com os militares comunistas. Na minha opinião, eles deviam saírem da ativa e irem para a reserva, talvez até serem penalizados, né? Porque bota os psicólogos e psiquiatras das Forças Armadas para pesquisarem sobre a personalidade de um comunista, sobre o estado mental psiquiátrico de um comunista, de um militar comunista, ou de qualquer cidadão comunista, socialista. Quando eu falo comunismo, eu falo socialismo, tá, amigos? Socialismo e comunismo é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Então, tem vários partidos que se dizem socialistas. E tem uns que se dizem até socialistas cristãos. Para enganar o povo trouxa, né? Porque nós brasileiros somos atrasados, o 4º mais atrasado do planeta Terra. Então, consequentemente, nós somos bobinhos, é fácil de nos manipularem. E eu sei a técnica de manipulação, eu estudei isso. Eu tive uma clínica para tratar dependências a álcool e outras drogas e outras dependências, ao jogo, à mentira, à comida, etc. Então, eu me especializei nisso. E também já li do exército americano pesquisas que dizem que você pode condicionar, manipular uma pessoa, formar um novo caráter, uma nova personalidade, e 40 a 60 dias, repetindo 40 a 60 dias,
o mesmo assunto, mesmo que a pessoa não concorde, não queira ouvir, mas você faz ela participar por 40, 60 dias, de preferência sequencialmente, diariamente. É o que faz as televisões. O senhor já notaram que as notícias são repetidas durante um mês, 2, 3? Quando se faz a propaganda, agora está na moda falar em comprar milhas, ou então investir, né, no mercado financeiro, nas bolsas de valores. As propagandas nas televisões já estão no ar há 2 meses falando isso. Aí a população inteira vai começar a aplicar lá R$100, 200, R$1.000, 2.000 na bolsa de valores, vai vender as suas milhas. Senão, não gastariam bilhões fazendo propaganda nas televisões desses 2 assuntos bestas aí, né? Que é investir na bolsa de valores, que vai explodir, vai ter uma bolha, né? Claro, e essa história de comprar milhas. Isso é condicionamento cerebral. Então, meus amigos, o que fazer, novamente, com esse assunto que iniciei o vídeo? O que fazer com os militares comunistas? Na minha opinião, eles deveriam ser afastados imediatamente. Porque lá existe o serviço secreto de informações dentro do Exército e fora do Exército. Serviço de informações, serviço secreto. Eles sabem muita coisa. E eles sabem quem são comunistas. Eu sei como funciona o serviço de informações do Exército. Às vezes um sargento é do serviço de informação. Não precisa ser um general, não. Então tem um sargento conversando lá com o coronel, com o general, e está colhendo informações e passa para o serviço de informações. Aí os militares sabem de tudo, quem são e quem não são. E os comunistas vão apoiando os outros e chegam a general 4 estrelas. Isso que é o perigo. Porque no Brasil já tem generais 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, comunistas. E de muito tempo, há mais de 102 anos, os senhores se lembram do que eu falei no início. Há mais de 102, 103 anos há militares comunistas, ou comunistas infiltrados nas Forças Armadas. Agora, a grande maioria dos nossos militares não são comunistas. Eu chamo eles de os bons militares. Conservador, que é a coisa certa. Grande parte da tropa não é comunista, não é ladrão. Grande parte. Mas existe um perigo desses generais comunistas estarem dando apoio a esse sistema. O sistema que eu falo é a maneira que o Brasil é administrado, é criado, é montado. E o povo é dirigido como gado, né? Porque nós somos gado, eu, médico, empresário, capitão amador da Marinha e professor universitário, também fui manipulado pelo sistema. E os senhores também. E os senhores militares também. E quem está me ouvindo também. A gente só despertou, eu pelo menos, quando eu vi a roubalheira monstra que o Sérgio Moro apresentou para nós junto com os procuradores da República lá e a Polícia Federal do Paraná. Que, aliás, Paraná é um dos estados mais íntegros em relação a polícias do Brasil. Inclusive no Instituto de Criminalística do Paraná, é um dos mais respeitados do Brasil. Institutos de perícia no Paraná. Mas, meus amigos, voltando lá no nosso assunto, o que fazer com os militares comunistas? O que fazer com os militares comunistas? Eles já estão dominando as Forças Armadas. Senão, não deixariam o Brasil chegar nesse caos. Lá no mensalão, aquele negócio que roubavam dinheiro para dar para os políticos voltarem, né? Na época do Lula, até 2005, 2006, eu ainda achava assim, não, é que os políticos são todos ladrões, aí o Lula está querendo consertar o Brasil, até eu perdoei o Lula e os socialistas
porque eu não sabia que o PT era tão comunista assim. Eles conseguiram me enganar através das televisões, dizendo que era pátria educadora, iam cuidar do pobre, da educação de qualidade. Hoje eu vejo que está pior, né, do que antes. A internet de banda larga, aí houve aquele roubo lá do Lula, comprando a Telebrás, porque disse que já tinha fibra ótica, uma empresa deficitária, com dívidas, etc. E era de um amigo dele, ele pagou 280 milhões e devia 300 milhões, um absurdo, assim. E nunca fez banda larga de graça para o povo, né? Mas é isso aí, amigos. Militares, bons militares, meus amigos, bons militares. Eu tenho pessoas boas que me passam informações da ativa. E existia uma necessidade de intervenção, tanto que os militares queriam agir. O Mourão foi um deles que falou, não acredito que levantou aquela hipótese só para ficar conhecido e se eleger vice-presidente, não. O Vilas Boas também parecia que o Pujol, o general Pimentel, outros generais, e que fala descaradamente, né, que os senadores e o pessoal do Supremo são ladrões e não largam o poder com medo de serem julgados e mortos por crimes de traição à pátria. Então nós, a população, devemos reagir e fazer manifestações, continuar fazendo manifestações. Talvez a gente poderia nos juntarmos e fazer uma grande manifestação no Brasil inteiro daqui a 2 meses e fazer uma grande lá em São Paulo. A turma do acampamento Mário Cosel Filho, que eu ajudei a montar lá em 2015, continua ainda meio ativos, indo lá todos os domingos, uma parte pequena de senhoras, senhores, geralmente com mais de 50, 60, 80 anos, conscientes. E só para completar, eu vivi o regime militar, de 64 a 85, só 21 anos, viu, jovens? Eles aqui construíram o Brasil. Essas estradas que você anda de asfalto, quem fez foram os militares. Os militares que começaram a colonizar a Amazônia. Na minha opinião, a Amazônia devia ser cortada em várias estradas, em BRs, assim, né? No sentido horizontal e no sentido vertical. Fazia aquilo nos quadrados, assim. Ocupar a Amazônia. A Amazônia é enorme, não vai acabar nunca. A metade do Brasil, 49,5%, ainda é floresta amazônica. E a Globo agora diz que 56% do território brasileiro ainda é floresta amazônica. Então, como é que nós vamos acabar com a floresta amazônica? Nem se nós, daqui a 1000 anos, mesmo se derrubasse durante 24 horas por dia 10 mil pessoas derrubando árvores, não vai acabar nunca a floresta amazônica. Militares, os senhores sabem disso? Claro que sabem. Agora, daí os militares comunistas dizem, não, temos que preservar, meu Deus. O Brasil tem que crescer, o povo tem que ficar rico, o povo pobre tem que ganhar bem, o empresário tem que ganhar bem, ter prosperidade. Os empresários não estão tendo mais prosperidade há mais de 10 anos, 15, 20 anos. É extorsão em cima de extorsão, de multas e de impedimentos. Isso é comunismo. E vocês aí, empresários, pequenos, médios, pequeninhos, micro, vocês são todos os bostas, como eu fui e era? Graças a Deus eu acordei. Nós é que mantemos o Brasil funcionando, nós e o povo, o pobrezinho, miserável, lá quando a mãe está com um filho doente, miserável, compra uma lata de leite, ela está pagando imposto embutido para o governo. A rodovia que você usa é nossa, porque é feita com o nosso imposto. Tudo que é do governo é nosso. Isso que os senhores precisam saber. Por isso que eu pediria para os senhores compartilhassem esse vídeo, para que o povo cada vez mais entenda que tudo que é do governo, tudo que é público, é nosso. É do cidadão brasileiro, é do brasileiro. Do mais pobrezinho, mais humilde, o analfabeto, ao mais letrado. Tá bom, amigos? Um abraço, boa sorte e bons momentos. Por favor, compartilhe.
e boa sorte para todos nós. E, por favor, se inscreva no meu canal do YouTube, Benjamin Farias. Um abração.